Uns dias tenho pensado a respeito dessa palavra, e Deus foi trazendo ao meu coração sim e não. E uma das coisas que eu quero te dizer nessa manhã, em primeiro momento, é que todo o sim traz consigo o não. Ok? Todo o sim traz consigo o não. Para tudo aquilo que tu dizes sim, para outras coisas tu tens que dizer não. Vou fazer mais uma ilustração. Vocês viram a noiva diante do altar e o noivo, e o momento que o pastor pergunta: fulana, é de livre e espontânea vontade que tu recebes como teu marido, tal, para honrar, amar e tal, o fulano? E ela diz: sim. O último casamento que eu fiz foi o do Daniel e da Bibi. Deixa eu ver uma coisa. Bibi, vem cá. Sobe aqui. Olhem, essa jovem. Tá bem? Daniel, anda cá, faz favor. Ó Pedro, depois vem aqui. Atrás. Deixa eu ver. Ô Vitor, vem cá. Anda cá. Daniel, fica aqui ao lado. Isso, anda cá, Vitor. Eles ainda não casaram e tu estás apaixonado pela Bibi. Tá bem? Pedro, eles ainda não casaram e tu estás apaixonado pela Bibi. Ok? Mas ela está agora prestes a casar com o Daniel. E chega o momento em que o pastor vira. Vamos lá ver mais uma coisa, atenção. Deixa me ver. Faltam raparigas aqui hoje. Vamos deixar assim. Chega um momento em que o pastor pergunta: não fiques ao lado, fiques mais atrás um bocadinho. Tá bem? Quem está ao lado é aquele rapaz. Chega um momento em que o pastor pergunta: Viviana, é de livre e espontânea vontade que tu recebes o Daniel por toda a tua vida, para amá-lo, honrá-lo, ser fiel? É de livre e espontânea vontade que tu assumes um propósito diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens e de todos, que Ele será o único homem da tua vida, que vocês viverão juntos para sempre? Estou a fazer essa pergunta a ela, vejam. E eu vou justificar agora por que todo o sim traz consigo o não. Nós temos dois rapazes apaixonados por ela. Vamos ver o que ela vai dizer diante daquilo que eu perguntei. Sim. Mais alto, que é para as pessoas ouvirem. Sim. Mais? Sim. Todos ouviram o quê? Sim. Sim. Sabes o que aconteceu no momento que ela disse sim para o Daniel? Ela disse não para esses dois senhores aqui. Vira aqui para eles. Ó, Vitor, não desanimes, pai. Deus tem alguma coisa preparada. Ó, Pedro, não desanimes, pai. Deus tem algo preparado. Mas o que ela está a dizer a vocês é não. Mas nós não ouvimos ela dizer o não, porque o não está implícito dentro do sim. Quando tu dizes sim para esse rapaz, tu dissesses não para todas as outras possibilidades. Quantos compreendem isso? Digam amém nessa manhã. Portanto, o sim traz consigo o não. O sim é poderoso,
para construir algo para o futuro. O sim é poderoso para dar longevidade a uma relação, a falar no teu futuro hoje. Eu já fiz esse casamento há um tempo atrás, foi ano passado. E agora eles estão a viver os desafios do sim, que mutuamente eles disseram um ao outro. Eu olhei para ver se haviam raparigas para me colocar aqui, né, acerca do Daniel, porque também no momento em que ele diz o sim, ele está a dizer o não para as outras possibilidades. E esse sim que tu disseste, e que ao mesmo tempo disse não, subiram diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele foi testemunha do pacto que tu fizeste. Ele foi testemunha. Estás a entender? Quantos estão a entender? Amém. Sim. Obrigado. Estás a entender? É uma boa ilustração? Amém. Portanto, meus senhores, é não e é não. Vá. Amém? Muito obrigado. Quem saiu feliz desse teatro foi o Daniel. Deixa-me nessa manhã partilhar algumas coisas contigo, porque Deus trouxe essa palavra no meu coração. Eu acredito que hoje nós vamos crescer e vamos aprender algumas coisas importantes. Eu fiquei a pensar, Deus, o que a tua palavra tem a respeito disso para falar ao nosso coração? Eu quero levar-te agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 14. E se tu tens a tua Bíblia, abre comigo, Mateus 14, verso 22. Nós já lemos, já ouvimos. Vamos ver se Deus tem algo novo a trazer ao nosso coração nesta manhã. Mateus capítulo 14, verso 22 ao 32. Quantos estão lá comigo? Amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." O que ele disse, Jesus? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente: "És o Filho de Deus." Nós conhecemos esse texto, nós lemos, nós ouvimos. E há coisas poderosas dessa manhã que eu quero compartilhar contigo. Não esqueça aquilo que eu estou a dizer. Todo o sim traz consigo o não. E nesse teatro que nós fizemos, naquilo que nós vimos aqui nessa cena do casamento, e no pequeno vídeo que nós assistimos, aonde havia uma expectativa por parte das pessoas, à espera do sim,
nós vamos ver que dizer sim implica nós dizermos não para todas as outras coisas que querem nos impedir de manter o sim. E esse exemplo do casamento é muito pertinente, porque quando nós vimos aqui essa jovem a dizer sim, aqueles outros dois rapazes receberam um não, embora nós não ouvimos o não, nós só ouvimos o sim. E agora nós temos aqui Pedro, esse discípulo de Jesus, esse seguidor de Jesus, esse homem do pequeno grupo, esse líder dos outros discípulos, a passar uma experiência muito marcante na sua vida, muito forte na sua vida. Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam dentro do barco, e quando eles estavam dentro do barco, uma tempestade levantou-se, o barco era jogado de um lado para outro, o medo entrou no barco, a angústia entrou no barco, e eles estavam desesperados da morte, pensando que seria o fim. Mas Jesus já havia dito: entrem no barco e passem para a outra margem. A ordem de Jesus foi: passem para a outra margem, cheguem na outra margem. Sabe uma coisa? Jesus já tinha dito sim. Vocês não só irão entrar no barco, como chegarão na outra margem. Eu encontro convosco na outra margem. Mas agora, no meio da travessia, naquele período, os discípulos estão desesperados. Eles estão a viver um tumulto nos seus corações, na sua vida. E diz que Jesus então desceu do monte da oração e ele está a caminho para encontrar com os discípulos na outra margem, e ele vem sobre as águas, e então ele vê que os discípulos estão em apuros, no meio de uma tempestade, dentro do barco. E ele vem a caminhar por sobre as águas. Eu acho isso fantástico. Jesus vem a caminhar por sobre as águas. Eu sempre digo que o milagre é o encontro de Jesus com as nossas impossibilidades. O milagre é Ele mesmo. Sabe quem é o milagre? É o próprio Jesus. Ele é o milagre. Ele vem agora, e quando ele está a chegar, todos os discípulos dentro do barco começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Começam a dizer uns para os outros. Imagina tu a dizeres agora para alguém do teu lado: ui, está lá um fantasma. Eu acho que para quem está com medo, a pior coisa é ver um fantasma. Mais medo ainda tu tens. É verdade ou não é verdade? Quem é que já viu um fantasma? Se tu estás com medo, em desespero, agora aparece um fantasma, não é uma boa coisa de aparecer. Hã? Não é algo inspirador, não é algo que te tira o medo. E eles começam a gritar: é um fantasma. O medo dos discípulos projeta um fantasma, mas não era, era Jesus. E Jesus vai dizer duas palavras: não temais, sou eu. Jesus, ele nunca é o não de Deus, ele sempre é o sim de Deus. E toda vez que o sim de Deus se manifesta para a tua vida, ele desfaz todos os nãos de Satanás para a tua vida. Glória a Deus. Quando o sim, que é o verbo encarnado, revela-se a nós, ele tira o não e as possibilidades daquilo que o não está a criar, as expectativas do não. Então, nós temos agora Pedro dentro do barco, esse discípulo, e ele agora vai dizer algo quando ele olha e ele vê a possibilidade de ser Jesus. Quando ele consegue enxergar de uma maneira nova e diferente, ele diz: Senhor! Ele já não o chama de fantasma. Primeira coisa que eu te quero dizer na tua relação com Deus, na tua relação com Jesus, é que muitas vezes tu começas a projetar em Jesus uma outra coisa que ele não é. E sabe quem é Jesus? Ele é aquilo que ele é. Ele é o Senhor. Ainda nessa manhã eu partilhei um bocadinho no meu Instagram de uma canção que eu compus em 2005. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é. E porque Ele é, eu nele posso. Porque Ele é, menos eu sou. E quanto menos eu sou, mais Ele é. O Pedro vai perceber uma coisa agora, que é Jesus, e ele diz: Senhor. Eu vou traduzir aquilo que o Pedro está a dizer. Eu posso ir ter contigo por sobre as águas? E sabes o que Jesus responde do outro lado quando ele diz: vem? Ele diz:
sim. Tu concordas comigo? Sim. E o sim de Jesus dá-te segurança. O sim de Jesus leva-te para um outro nível, para um outro momento. O sim de Jesus é poderoso e sustenta a tua vida. Quando ele está a dizer sim, agora a resposta de Jesus não é dúbia, não traz dúvida, não traz medo, não traz incerteza, não traz insegurança. A resposta de Jesus, independente de ser por sobre as águas, porque veja uma coisa, quem é que fez a pergunta? Quem fez a pergunta foi Pedro. O que Pedro perguntou? Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, exclamou. Ou seja, eu posso ir ter contigo por sobre as águas? E Jesus vai dizer, sim, vem ter comigo por sobre as águas. E Jesus sabe o que implica para nós caminhar por sobre as águas. Tu estás a ver agora nessa manhã, tu a caminhares por sobre as águas? As águas dos teus desafios, as águas da tua vida, as águas da tempestade, as águas do medo, as águas muitas vezes da insegurança, as águas de circunstâncias da tua família, da tua casa, de tudo aquilo que te rodeia. Que águas são essas? Pois Pedro, dentro do barco, ele agora diz, se és tu, eu vou ir ter contigo por sobre as águas. Posso? E Jesus diz sim. Agora ouça uma coisa que eu te quero dizer. Se Pedro recebe um sim de Jesus, agora ele tem que responder de que forma? Ele agora tem que sair do barco para ir na direção de Jesus. Isso significa que ele tem que dizer não para aquela situação do barco cômoda. Sabe qual é o problema do barco da nossa vida? Que muitas vezes nós estamos ali, é que aquele barco tornou-se um lugar tão confortável para nós, e tão seguro para nós, que nós já não temos mais ousadia de dar passos em direção a Jesus, de dar passos de fé, de confiança em direção a Jesus. Mas o sim está daquele lado, ele está a dizer, podes vir e por sobre as águas, porque qualquer um de nós, eu não sei aqui quantos bons nadadores nós temos nessa manhã. Alguém aqui é um bom nadador? Levante a sua mão. Eu não sou. Eu tenho muito cuidado com o mar e até tenho realmente muitas reticências com o mar. Eu não sou um bom nadador. Mas para nós, a primeira coisa que a gente pensaria quando sai do barco, quando tu sai do barco e tu saltas do barco, qual é a primeira coisa que tu pensa? Andares por sobre as águas? O que tu pensas? Eu vou jogar no mar e eu vou dar braçadas e eu vou nadar, porque esse é o nosso instinto. Mas aquilo que Jesus está a dizer é, vem ter comigo por sobre as águas. E esse é um desafio para nós. Mas, se eu vou ter com ele por sobre as águas a caminhar, então ao mesmo tempo que eu vou a caminhar, eu vou ter que dizer sim para outras coisas, não para outras coisas. Por exemplo, algum dos amigos de Pedro, alguns dos discípulos poderiam dizer, Pedro, é uma loucura o que tu vais fazer. Tu não podes ir a caminhar por sobre, não saias do barco, tu vais ao fundo. Mas ele tem um sim de Jesus. E o sim de Jesus fecha as possibilidades para as outras vozes. O sim da rapariga nessa manhã aqui fechou as possibilidades para outras coisas. E é assim que um casamento se mantém. É verdade ou não é verdade? Quantos casais temos aqui nessa manhã? Como é que um casamento se mantém? Quando o homem, porque casou com aquela mulher, ele diz não para as outras possibilidades. E não pense que o casamento te deixa blindado. Tipo, agora eu casei e eu não serei mais tentado. Muitas das tentações que vêm ocorrem justamente depois que tu dás o sim. Porque deixa-me te dizer uma coisa, tu tens que lidar com desafios da tua vida depois que tu dás o sim. Porque agora és tu e Deus. Pedro agora tinha que sair do barco. Pedro agora tinha que caminhar na direção de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu ouvir. Sim. E ele tinha que dizer não para as sugestões dos outros. Ô Pedro, não vás. Talvez alguém lhe dissesse, ô Pedro, não vás. Tu vais ao fundo. Ô Pedro, nunca ninguém caminhou por sobre as águas. Tu nem sabes se é ele ou não. E Pedro teve que tomar decisões. Assim como tu nessa manhã tens que tomar decisões na tua vida.
Sabe o problema que nós temos? Deixa-me citar um texto que está na Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 37. Quem tem, abra comigo nessa manhã. Vá, veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 37. O que está escrito lá? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso procede de quem? Do maligno. Do maligno. Faz entender? Nosso problema muitas vezes na nossa caminhada de fé é que nós dizemos sim e não para as mesmas coisas. E esse é um grande dilema que está dentro de nós, que tu tens que resolver. Se a Bibi nessa manhã dissesse sim para o Daniel, sim para o Vitor, sim para o Pedro, vocês acham que essa relação poderia resultar? Então, está provado, todo sim traz implicitamente dentro de si o não. Se tu dás o sim para ir na direção de Jesus, para caminhar na sua direção, para viver esses dias de forma ousada, determinada, tu estás a dizer não para outras coisas, e é mesmo para as vozes interiores que nascem dentro de ti. Porque quando tu dás o sim, as maiores tentações vêm ao teu encontro. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e depois pelo Espírito Santo, diz a palavra de Deus que o Espírito veio sobre ele em forma de uma pomba. Quantos se lembram disso? Amém. Agora a seguir, ele foi, Mateus capítulo 4, verso 1, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo o levou, o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quantos já leram isso na Bíblia? O Espírito Santo pode conduzir a tua vida? O Espírito Santo te pode levar? Quantos querem ser conduzidos pelo Espírito Santo? É um desafio para nós. Dar sim a Jesus, dar sim ao Espírito Santo. E deixar que Ele possa conduzir a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos. Conduzir no sentido de que nós submetemos a Ele. Ele deixa a vontade dentro de nós. Ele opera em nós e nós operamos nele, na sua graça, na bondade do seu poder e no seu espírito, na virtude e na unção que procede dele. E agora diz que Jesus vai jejuar quantos dias e quantas noites? 40 dias e 40 noites. Irmãos, quem já jejuou aqui? Levante a sua mão. Tu consegues jejuar e ao mesmo tempo estar a comer? Responda-me. Quando tu diz sim para jejuar, tu tens que dizer não. Aparece alguém à tua frente, logo na manhã de hoje, quando cheguei aqui à igreja, não é? Um pouco antes das 9, encontrei aqui com a Estela, e de repente eu vejo ela sair assim com um bolo enorme. Imagina se eu tivesse de jejum e olhar um bolo maravilhoso daqueles. Eu tenho que dizer não se eu estiver de jejum, ainda que seja arroz de pato. Eu tenho que dizer não, porque eu estou de jejum, porque eu fiz um propósito. Ou seja, tu não podes dizer sim e sim para as comidas, para tudo aquilo, dizer. O problema muitas vezes da nossa relação com Deus e com as coisas de Deus é que nós dizemos o sim e oferecemos o não. É a geração se calhar que eu falo muitas vezes. Eu estou, mas eu não estou. Eu venho, mas eu não venho. Eu digo sim, mas é parcial, é dúbio. É só para aquilo que... E esse é um problema da nossa relação com Deus, com Jesus. Pedro tem um desafio diante de si. Ele tem que sair do barco, colocar o seu pé para fora do barco, e ele agora tem um desafio. Caminhar por sobre as águas. Não vale ir a nadar. Não vale pedir a um amigo que está a passar ali com uma mota d'água: ei, leva-me até ele. Não vale. Não vale agarrar-se numa boia flutuante e dizer: pá, é fácil.
Não vale vestir um fato impermeável para não deixar que tu tenhas contato com a água. Não, tu tens que sair como tu estás. A resposta de Jesus é um sim poderoso que fecha as possibilidades de afundar. E sabes de uma coisa que eu te quero dizer nessa manhã? É que se tu dizes um sim a Jesus, porque agora quando Jesus diz sim, vem, Pedro tem que produzir um sim e um não. Não para todas as outras coisas que eu quero impedir. Não para o conforto do barco. Tu sabes qual é o momento que a gente costuma deixar o barco? Não é quando a gente ouve o sim de Jesus, mas é quando o barco fica desconfortável para nós. Aí quando o barco nos incomoda porque ele já não está confortável, a gente vai deixar o barco. Nas nossas relações de mutualidade, de compromisso e de fidelidade, quantas vezes eu e a minha casa, eu e a minha mulher, já tivemos tantos desafios no nosso casamento, mas foi nas horas do desafio, nas horas das tempestades, que nós precisamos olhar para Deus. E hoje a gente está chamando nessa manhã para tu olhares para Ele nesse dia da tua vida, nesse momento. Diante de ti está o Senhor Jesus. Ele diz, sim, tu podes vir por sobre as águas. Eu vejo Pedro agora a ter que expressar as suas convicções, porque o sim, Bibi, não é só no dia do casamento, não é verdade? Eu estou a usar hoje a figura dessa ilustração que nós fizemos e trazer para a tua vida, para o teu contexto hoje, para os teus problemas, para os teus desafios, para os sims que tu já deu. Eu lembro quando uma pessoa, uns anos atrás, falou comigo, pastor, eu estou a sentir uma responsabilidade e tal, para estar envolvido em tal ministério, fazer tal coisa, e servir a Deus é um chamado de Deus para mim, tal. E eu disse, ok, irmão, olha, o pastor, então quero cooperar contigo, quero colocar isso à tua disposição, a igreja, os irmãos, as pessoas, para que tu possas exercer aquilo que tu estás a dizer que tu tem. Eu creio naquilo que tu tens e quero ser um instrumento de Deus, naquilo que Deus me tem dado, para te ajudar a construir aquilo que tu diz que recebeste de Deus. Quando as dificuldades vieram, quando as coisas apertaram, essa pessoa veio e disse assim, um ano e tal depois, pastor, eu quero entregar os cargos, eu quero entregar tudo, eu não quero mais saber, eu não quero isso, não quero aquilo. E eu disse, ok, mas aqui, o que tu estás a entregar que eu não estou a perceber? Eu quero entregar os cargos ao pastor. Eu disse, mas eu não posso receber aquilo que eu não te dei. Tu me disseste que Deus deu-te algo. E tu disseste sim para Ele. E eu coloquei minha disposição para ajudar-te e cooperar com aquilo que Deus me tem dado para que tu possas exercer aquilo que tu recebeste de Deus. Foi o que tu me disseste. Agora tu estás a dizer que estás a me devolver um cargo que eu não te dei cargo. Quantos estão a entender isso dessa manhã? Nós temos uma inclinação para dizer não ao mesmo tempo que dizemos sim quando as dificuldades chegam. Nós temos sempre um argumento, uma justificativa. Quando as relações mostram quem nós somos. Quando a intimidade vai revelar na verdade quem nós somos. Pedro agora tem que sair do barco e pôr o pé sobre a água e caminhar sobre as águas até o encontro de Jesus. E houve uma coisa que eu te quero dizer: Jesus não caminhou ao encontro de Pedro. Ele ficou parado. Às vezes tu diz assim, pastor, por que Jesus não vem até o meu encontro? Sabes uma coisa que Jesus disse, e é uma premissa do Evangelho? Ele disse, vinde a mim. Quantos já leram isso na Bíblia? Vinde a mim. Eu estou à vossa disposição. Eu sou o vosso pastor. Eu vou cuidar. Eu vos vou amar em todo tempo. Irmãos, Jesus é o verbo do sim, do é. Pesquisa em várias línguas a palavra sim para tu veres. Em vários idiomas, até em Esperanto, que é um idioma artificial, existe o sim.
Quando Deus falou com Jesus a respeito do seu plano de redenção para vir por ti, para ti, sabe o que Jesus disse ao Pai em primeiro lugar? Nem eu e tu estávamos. Sabe o que Jesus disse lá diante de Deus, naquele dia, no privado, no fórum mais íntimo? Deus disse: filho, o meu pensamento, a minha ideia é te enviar para morrer por eles. E sabes o que Jesus disse? Sim. Deixa eu ouvir só uma voz. O que Jesus disse? Sim. Sim. E sabes para que Jesus disse não? Tu não ouviste ele dizer sim. Aquilo que tu escutaste foi Jesus dizer sim, mas implícito dentro do sim estava o não de Jesus. Porque quando Pedro diz: não fales assim acerca de ti que tu vais morrer. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Está na tua Bíblia? Arreda-te de mim, Satanás. Sabes o que Jesus fez? Toda vez que ele disse sim para o Pai, ele disse não para o diabo e para os seus demônios. O problema muitas vezes da igreja é que nós estamos a dizer sim para Deus e sim para as outras coisas ao mesmo tempo. E nós temos um problema de identidade e de decisões. Nós dizemos sim para as nossas vozes interiores, para aquilo que causa conflito. Porque não digas a mim que Pedro não estava em conflito dentro do barco. Não é fácil sair do barco e pôr o pé dentro da água. Eu sei, qualquer um pode dizer, e para mim também não é fácil. Mas eu te quero dizer uma coisa. Pedro, além de Jesus, foi o único que caminhou por sobre as águas. E escreveu uma história que até hoje nos inspira. E era um Pedro falho como eu e tu. Todos nós sabemos quantas vezes Pedro o negou. Quantas? 3, para o assunto ficar resolvido. Sabes quantas vezes depois Jesus veio falar com Pedro: Pedro, tu me amas? 3. Quem é que sabe? 3. 3. E sabes qual foi a resposta de Pedro depois? Pedro, tu me amas? Sabes o que Pedro vai dizer? Sim. Sim. Eu amo-te. Ok. Passou um bocadinho, Jesus diz: Pedro, tu me amas? E o Pedro, mais uma vez, ouviu e pensou: pai, é só uma questão do diálogo aqui. Talvez Jesus esqueceu que já me perguntou. Essas coisas acontecem, a gente vai ficando velho. Quem é que já dá por si, muitas vezes, a perguntar a mesma coisa num dia só, várias vezes? Levanta a sua mão. É a idade, meu irmão. Amém? É a idade. E quem é que troca o nome dos filhos? Hã? Pois é. É a idade. E talvez Pedro pensou: Jesus está a ficar velho, já fez aí 31. E agora perguntou mais uma vez. E Jesus vai perguntar assim: Pedro, tu me amas a segunda vez? E o que é que o Pedro tem que dizer? Sim. Sim. Porque um sim tem que ser seguido de outro sim. É uma coisa que eu te vou explicar nessa manhã. Eu quero que tu entendas, igreja do Senhor. Um sim tem que ser seguido de um outro sim. Um sim deve ser seguido de um outro sim. Eu andei aí 2 semanas a trabalhar ali nessa questão do 3 semanas, ainda essa semana toda. E por muitas vezes eu tive que renovar o sim para mim mesmo. Eu fiz um propósito de terminar isso e acabar. E para alguém ver isso acabado, eu tenho que manter o meu sim. Amém. Porque quando a gente dá sim e não, sim e não, sim e não, tu vais deixar inacabado o projeto da tua vida. E está cheio de pessoas que não conseguem chegar lá. Porque depois que dão um sim, dizem um não, não, e um sim ali de vez em quando, e um não. Como nem tu decidiste algo sobre esse assunto, Deus não pode decidir por ti. Quantos estão entendendo nessa manhã? Amém. Amém. Glória a Deus. Pedro tem que sair. Ele disse sim para aquele que é. Ele mesmo disse: se és tu, enquanto toda a gente diz que é um fantasma.